Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Vamos para mais um vídeo neste dia. Hoje voltamos aqui ao Correio da Manhã do Rio de Janeiro, publicado no sábado 30 de julho do ano de 1938. Na semana passada nós vimos um pouco dessa reportagem e hoje vamos ver aqui mais um pouco daquilo que a imprensa falou dias após a morte de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros. Nós vamos aqui ver mais algumas curiosidades do que a imprensa falava, do que a imprensa dizia, tá bom? Eu quero, porém, antes lhe pedir, se você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que você vem no nosso canal, eu lhe peço, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer em relevância. Também você que já acompanha os nossos vídeos, dá um like aí, não custa nada. A maioria das pessoas que veem os nossos vídeos não dão uma curtida, não fazem um comentário. E isso é muito importante, porque o YouTube ele vai recomendar mais os nossos vídeos e, de certa forma, vai estar nos ajudando. Quero lembrar, ainda antes de nós irmos para a reportagem, que o nosso livro com as histórias do cangaço está aí disponível à venda. Você acessa o primeiro link aí no comentário fixado ou na descrição do vídeo e vai diretamente para a livraria e compra lá, diretamente da editora, o nosso livro com algumas histórias que nós contamos aqui no canal Nas Pegadas da História, e é uma forma também de você ajudar o nosso canal. Vamos lá, gente, dar prosseguimento à leitura da reportagem aqui do Correio da Manhã, dias após a morte de Lampião e Maria Bonita. Na semana passada nós vimos aqui sobre o que o jornal falou sobre a maior façanha de Lampião, que foi a invasão à capela, e nós discordamos em parte de que foi a maior façanha de Lampião. Hoje nós vamos ver aqui, a partir desse texto aqui, os 3 maiores inimigos de Lampião. Virgulino sabia que não lhe faltava inimigos. Entretanto, sempre demonstrou absoluto desprezo por eles. A polícia não lhe merecia a menor consideração. Conhecedor profundo dos meandros da Caatinga, escapava facilmente dos combates que lhe ofereciam as denominadas forças volantes. Costumava sustentar fogo durante pouco tempo, resumindo a escaramuças as lutas que os policiais tentavam manter com o seu grupo. Depois de marcar um encontro em determinado ponto, Lampião dissolvia a sua gente, escapando cada um para o seu lado. 3 homens, porém, faziam-no estremecer: o tenente Bezerra, da Polícia Alagoana, Luiz Mariano e Manuel Neto, da Força Pública de Pernambuco. É aqui que vem a minha discordância, né? Porque alguns historiadores dizem que o tenente Bezerra era amigo aí nas sombras de Lampião, longe do público. Eles se encontravam, dizem os historiadores, que até jogo de carta. Eu não posso confirmar essa informação, mas grande parte dos historiadores asseguram isso. Eu senti falta aqui do comandante Zé Rufino, e realmente era alguém que estava sempre também perseguindo ali o bando de Lampião. Aí ele vai falar aqui de Manuel Neto, realmente era um grande perseguidor de Lampião. Este último, sobretudo, era um verdadeiro pavor para os facínoras. Evitava-o o mais possível, procurava manter a mais distância entre ele e o valente oficial. Várias vezes foi perseguido de perto pelo tenente Manuel Neto, ao qual feriu gravemente e pelo qual foi também seriamente ferido. Virgulino estava aleijado em consequência de uma bala que recebeu no tornozelo direito. Bala essa disparada pelo fuzil do maior dos seus inimigos. Nessa mesma ocasião, ao fugir de Manuel Neto, o rei do cangaço teve o olho esquerdo vazado por um espinho. O bravo oficial, atingido por diversos projetos, logo que se restabeleceu,
voltou a Caatinga em perseguição do bandido. 2 pessoas de sua família foram assassinadas por Virgulino. Luiz Mariano agia em outro setor com a mesma bravura e a mesma tenacidade de seu companheiro de armas. O tenente Bezerra, cuja valentia se tornou famosa em todo o sertão do Nordeste, completava a trindade de fogo que apavorava Lampião. Onde quer que este se encontrasse, ao ter informações de que um daqueles seus inimigos se aproximava, fugia para longe, certo de que um choque com qualquer deles não lhe daria margem para contar bravatas. Aqui é meia verdade também. Muitas vezes Lampião fez aí tocaias, né, para alguma dessas volantes. E o bandido acabou por sucumbir às mãos de um deles. Coube ao tenente Bezerra a oportunidade que os 3 oficiais procuravam há vários anos. Aí você deixa aí o seu comentário, tá bom? Você acha realmente que Lampião tinha medo desses homens e ao ouvir que eles estavam na região, fugia rapidamente? Realmente eles sempre buscavam se esconder, mas vez por outras eles faziam ali algumas tocaias contra alguma dessas volantes. Falsos lampiões. Como é natural, há muita coisa imaginada e atribuída ao acervo de crimes de Antônio Virgulino. Olha aí que falha, né? Não tem nada de Antônio, né, no nome de Virgulino. O nome de Virgulino era Virgulino Ferreira da Silva somente. Antônio era o seu irmão. Aqui eles cometeram essa falha também. Assim como inúmeras façanhas do bandido, não completamente ignoradas, também há, porém, certos fatos autênticos, narrados pelas próprias vítimas e pelas quais Lampião não tem responsabilidade direta. Um sem número de assaltos foram executados por bandidos que se aproveitavam do prestígio do famoso cangaceiro para agir mais facilmente. Trajavam-se como ele, enganchavam um óculos escuro no nariz e invadiam as propriedades em companhia de cúmplices aos quais chamavam pelos nomes dos comparsas do terror do sertão. A polícia deu combate, prendeu e matou diversos desses cangaceiros. Caricaturas grotescas do célebre Virgulino. O estratagema foi muitas vezes utilizado até como instrumento de ódio. Personagens poderosas conseguiram eliminar velhos inimigos sem maiores consequências, graças a esse ardil. Realmente, na história do cangaço, houve alguns casos de pessoas que se passaram por Lampião e alguns deles foram até pegos, né, e ali presos. E a última parte da nossa reportagem que nós vamos ver é sobre as fraquezas de Lampião. Mais uma vez, o jornal falha aqui em dizer Antônio Virgulino Ferreira. Era um homem alto, moreno, compleição de atleta, que devia contar mais ou menos 40 anos de idade. Era refinadamente vaidoso, gostava de ser fotografado, amava as joias e os perfumes. Havia ouro na bainha do seu punhal, na cartucheira e em quase todos os seus dedos. Perfumava-se exageradamente, sempre suado, imundo. A presença do bandoleiro impregna o ambiente de uma morrinha sui generis, de caatinga humana, misturada com noção barata. Nada o alegrava mais do que um elogio sobre a sua coragem. Era Gabolas o fanfarrão. Até mesmo quando combatia, gostava de lançar desafios em altos brados, contava bravatas de permeio com os desaforos que atiravam aos inimigos. Em tais momentos, tanto falava como atirava, sem poupar palavras, como não poupava munição. Valeu-lhe daí a alcunha.
Os sertanejos diziam que a sua arma vomitava tanto fogo que até parecia um lampião. Então, pessoal, deixa aí nos seus comentários o que você achou. Era uma fraqueza de Lampião aí, o que o jornal está dizendo, que ele era muito vaidoso e era uma fraqueza dele. Se isso ajudou de alguma maneira o fim de Lampião, essa suposta vaidade que a imprensa está dizendo aqui. E nós vamos ficando por aqui, porque o resto aqui é sobre o interventor e algumas outras coisas mais da área administrativa. Então comente aí, né, o que você achou dessa reportagem aí do Correio da Manhã, lá do Rio de Janeiro, dias depois da morte de Lampião. Pessoal, deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Também eu lhe peço, se você quer ajudar o nosso canal, vá lá na livraria, dá uma olhada no nosso livro com histórias aí de Virgulino, de Corisco, de Volta Seca e de muitos outros cangaceiros e da história do cangaço como um todo. São várias histórias num livro só que você vai ter na palma da sua mão. Também ajuda o nosso canal. Vamos ficando por aqui, gente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente!